Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape de Campinas. A você que já é nosso aluno, é uma alegria muito grande poder ser o seu professor ao longo desse mês de outubro, onde nós vamos trabalhar um tema super importante. E a você que está aqui em Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo, seja muito bem-vindo. Eu convido você a continuar conosco nesses próximos minutos e também ao longo desse mês, onde tenho certeza que Deus tem algo especial para falar à sua vida. Meu nome é Estevão Lopes e ao longo desse mês nós vamos estar trabalhando. O tema é o seguinte: o que os mentores da Bíblia nos falariam no ano de 2020? Se você não sabe o que é um mentor, o mentor é aquela pessoa experiente, aquela pessoa que já passou por ter experiências na sua vida, não necessariamente em idade, mas teve experiências que podem nos ensinar, podem facilitar a jornada. Então, por exemplo, um empreendedor que está começando o seu negócio agora, é muito importante ele ter um mentor na vida dele, alguém que já teve a experiência de criar novos negócios, que já teve uma, duas, três empresas, que já faliu uma empresa, que ele tem experiência para compartilhar e encurtar o caminho para aquele empreendedor que está começando agora. Então, nós vamos escolher uma pessoa, e essa pessoa no dia de hoje é José. José vai ser hoje o nosso mentor, porque com certeza a história de vida dele tem muito a nos ensinar hoje, no ano de 2020. José, para quem não sabe, chegou a ser governador do Egito, a segunda pessoa mais importante de um país poderoso na época dele. É essa pessoa que nós vamos escolher para ser o nosso mentor no dia de hoje. Então fica com a gente, que eu tenho certeza que essa aula vai falar profundamente ao seu coração. E hoje nós vamos começar falando sobre sonhos. Sempre que eu penso na vida de José, logo já me conecto com sonhos. E por que é importante a gente estar falando sobre sonhos nessa aula de hoje? Porque 2020, sem dúvida, tem sido um ano muito desafiador. Tem sido um ano de medo, um ano de angústia, de ansiedade, um ano de incertezas. O mundo inteiro parou por um momento nesse ano de 2020. E por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo ainda, e estamos tendo muitas consequências dessa pandemia, nós podemos perceber que muitos sonhos foram distanciados e, quiçá, enterrados. Quantas pessoas, infelizmente, perderam entes queridos? E junto com elas foram sonhos. Quantas pessoas perderam seus empregos? E quantos sonhos ficaram pelo meio do caminho? Quantos empreendedores que gastaram tempo, dinheiro, esforços, viram seus negócios falirem do dia para a noite? Eu não sei você, mas eu mesmo fui muito impactado por essa pandemia. E com esse impacto, pode ser que muitos dos sonhos, muitos dos nossos sonhos ficaram ao longo do caminho. E José, ele tem muito a nos falar sobre sonhos. A história de José começa lá, ela é relatada lá no livro de Gênesis. E ela começa no livro de Gênesis, no capítulo 30. É quando começa a falar do seu nascimento. José já veio de uma forma especial, porque sua mãe, Raquel, não podia ter filhos. E Deus, depois de muitos anos, Deus vai lá e abençoa ela com um filho. Então o nascimento de José foi muito especial. E a história de José, ela continua sendo relatada lá em Gênesis, no capítulo 37. E eu convido você a abrir sua Bíblia aí comigo, para que nós possamos ler esse texto de 37 do capítulo 1 até o versículo 11, que diz assim:
habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós podemos perceber aqui um cenário meio conturbado na vida de José. E na próxima aula nós vamos falar mais profundamente sobre a criação de José, o início da sua vida, os traumas emocionais da sua vida. Então já deixo aqui o convite para que na próxima aula você esteja aqui com a gente. Mas o que nós podemos perceber na história de José é que ele teve a infância dele foi uma infância dura. Os irmãos dele não gostavam dele. Ele tinha um problema sério de relacionamento. E de repente Deus vai lá e dá um sonho, uma visão para José. Uma visão de que ele se tornaria uma pessoa muito importante, a ponto de seus irmãos, seu pai, sua mãe, iriam se prostrar diante dele. E eu posso imaginar o que passava na cabeça de José. José já não era muito querido pelos seus irmãos. José já era o filho mais novo, o caçula. E ele, de repente, ele tem essa visão e ele começa a pensar: como isso vai ser? Como pode? Como que meus irmãos vão se prostrar diante de mim, se hoje eles me odeiam? E o que a história conta é que José, aquele sonho, aquela visão que Deus deu a José se cumpriu, foi cumprida. Mas em determinado momento, por causa desse sonho, os irmãos dele odiavam ainda mais. E quando a gente continua a história de José, e se você não conhece a história de José, eu te desafio a ler hoje por completo todo esse texto. Você vai perceber que os irmãos dele tramaram contra a vida dele. Tentaram tirar a vida dele. Em determinado momento, o pai dele, os irmãos dele apacentavam os rebanhos do seu pai, Jacó, e Jacó vira para José e fala assim: olha, vai lá visitar os seus irmãos e traz notícia deles. E quando ele vai visitar os irmãos vendo José, eles tentam matar e jogam José num poço. E depois eles vendem José como escravo. E eu posso imaginar José naquele poço. Eu posso imaginar o que passava na cabeça de José naquele momento. Porque afinal de contas Deus tinha dado uma visão. Deus tinha dado um sonho. E agora ele estava no fundo de um poço, pensando até que fosse morrer. Mas Deus tinha um plano na vida de José.
Eu não sei qual é a sua situação hoje, meu amigo. Eu não sei o que a pandemia te causou emocionalmente. Eu não sei se essa pandemia matou alguns dos seus sonhos. E de repente você pode estar num momento de angústia, num momento se sentindo no fundo do poço, sem esperança. Mas José, como nosso mentor, se ele estivesse aqui hoje, muito provavelmente ele falaria o seguinte para você: não olhe para o poço, olhe para a promessa. Não olhe para o poço, olhe para os seus sonhos. Não olhe para as circunstâncias, porque se José fosse parar para olhar para as circunstâncias, ele estaria olhando os seus irmãos odiando ele, ele estaria olhando os seus irmãos querendo matá-lo, ele estaria olhando os seus irmãos que venderam ele como escravo. O que José talvez falasse para você hoje: não olhe para esse fundo do poço, porque pode ser que o fundo do poço seja o começo de um novo ciclo na sua vida. Quando a gente olha para a história de José, eu fico imaginando assim, né? José, ele recebe um sonho, ele recebe uma visão da parte de Deus. Mas Deus não falou como seria o processo para ele chegar. Porque talvez se Deus chegasse para ele: olha, José, tá vendo? Você vai se tornar um homem muito importante, o segundo homem mais poderoso do planeta. Mas José, para isso, você vai ser jogado num poço, você vai ser vendido como escravo, e quando você estiver começando a ter certas regalias como escravo, você vai ser injustiçado, você vai parar numa cadeia, para aí então você se tornar um homem poderoso. Talvez se Deus tivesse mostrado para José todo o trajeto que ele teria que percorrer, talvez José falasse assim: olha, Deus, o sonho é muito bonito, mas eu não quero passar por isso não. Eu não quero passar por isso. E talvez o que José falasse para você hoje é: a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir. O poço não é o final da linha. O poço é apenas um momento, talvez o começo de um novo ciclo na sua vida, para que a promessa que Deus tem para a sua vida possa ser cumprida. Quando nós olhamos a trajetória da vida de José, nós vemos que todo esse processo foi uma preparação para fortalecê-lo, para prepará-lo para aquilo que Deus tinha de plano na vida dele. Foi necessário José ser vendido como escravo. Foi necessário José ter sido injustiçado. Foi necessário José parar naquela prisão, porque foi lá na prisão que ele se conectou com a pessoa que mais tarde levaria ele à presença de Faraó. Talvez o que José falaria para mim e para você hoje: observe aquilo que Deus está trabalhando na sua vida hoje. Observe as pessoas que Deus está colocando na sua vida hoje. Porque talvez esse momento tão difícil, tão desafiador que nós estamos vivendo no ano de 2020, possa ser o início de um novo ciclo para a chegada daquilo, da promessa, do sonho que Deus tem para mim e para você. Eu não acredito, eu não consigo acreditar que nós estamos aqui por um acaso. Eu não consigo acreditar que Deus criou algo tão perfeito, que somos nós, eu e você. Eu não consigo acreditar que Deus criou por um acaso, mas eu consigo acreditar sim, que se Deus nos colocou aqui é para um propósito. Se Deus colocou você nesse mundo, você não é um erro de percurso, mas você foi colocado com um propósito, com uma missão. E essa missão vai ser cumprida. Talvez você esteja hoje aqui falando assim: Estevão, sonhos, mas eu não tenho sonhos. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei aonde eu quero chegar. Eu quero te desafiar no dia de hoje, meu amigo, a ter um momento a sós com Deus.
e perguntar para Ele: Deus, por que eu estou aqui? Qual o propósito? Como que eu posso fazer parte da história que o Senhor está escrevendo em 2020? E você vai começar a entender que talvez esse momento difícil e desafiador que você está passando é uma preparação para aquilo que Deus tem planejado para você. Então eu te desafio, no dia de hoje, a ter esse momento a sós. Porque acredito que se José estivesse aqui hoje, ele falaria para você: não olhe o momento, olhe o todo. Não olhe simplesmente as circunstâncias que você está vivendo. O poço não é o final. O poço pode ser apenas o começo de um novo ciclo, de um novo momento, de uma nova história. Porque Deus quer continuar escrevendo a história por meio da sua vida. Se você gostou dessa aula, eu te convido para estar com a gente na próxima aula. E compartilha com amigos, com famílias, com a sua família, e convida eles para estarem aqui conosco também, na nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, nesse mesmo horário. E que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém.